Hoje, então, nós vamos falar sobre a honra que nós devemos aos nossos pais e o ato de matar. Já tivemos um vislumbre do sexto mandamento pela mensagem que recebemos, tivemos uma visualização de que Deus, por meio de Cristo, não apenas pensa no ato físico da coisa, mas também no ato mental da coisa, como as situações nascem no coração. É por isso que Jesus Cristo disse em certa ocasião: o problema não é o que entra pela boca, o que sai da boca. Esse é o problema, porque é de dentro que procedem todas as coisas. Tiago vai trabalhar muito nessa linha, quando fala a respeito do fato de que brota do coração tudo quanto não presta, não é? Então, hoje vamos recordar as perguntas dos domingos 39 e 40, e começa assim: o que Deus exige no quinto mandamento. Vocês lembram do quinto mandamento qual é? Alô? Teste, o microfone está funcionando? Alguém me ouviu? O que quer dizer o quinto mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É muito interessante a gente pensar então que o quinto mandamento está muito interligado com o sexto mandamento. E nós vamos ver isso no decorrer desse tempo passado aqui. O que é que Deus exige no quinto? Honra teu pai e tua mãe. O que Deus exige no sexto mandamento é: não matarás. Um mandamento é positivo, o outro mandamento é negativo. Entretanto, você tem aspectos negativos no quinto mandamento e você tem aspectos positivos no sexto mandamento. Tem que trabalhar com estas duas coisas. Calvino diria assim: sabe o que quer dizer não matar? Proporcione a vida. Faça viver. Se esforce no sentido de que a pessoa viva. Isso é não matar, no sentido positivo do mandamento. A outra pergunta é: este mandamento trata somente de matar, mas é suficiente não matar o nosso próximo? São essas questões que nós vamos abordar hoje. Só que lembrando, o que Deus ordena no quarto mandamento que nós vimos no domingo passado, é que a gente tenha um dia em que a gente descanse das nossas obras segundo a lei. E nós vimos no decorrer da lição passada que o objetivo da gente ter um dia separado da semana para a reunião da igreja como igreja e das famílias como famílias, esse dia é separado exatamente para a gente conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos como a gente participou hoje e participou do batismo no início do culto, para invocar publicamente o Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Não é problema no domingo a gente se reunir em família, não é pecado no domingo a gente separar um momento para descanso. O erro é a gente tomar para a gente um dia que não nos pertence e usarmos esse dia do jeito que o nosso coração quer usar. Em reunião de família, a gente tem que dar graças a Deus, a gente tem que orar,
a gente tem que celebrar o Senhor, celebrar a graça do Senhor. Esse é um dia santificado. Mas nós vimos também na lição passada que o crente não tem só um dia de santidade, o crente tem a semana inteira de santidade. Ele deve pensar que todos os dias o Senhor o acompanha, ele fala com o Senhor, ele se separa para o Senhor, ele trabalha, não fazendo a vontade dele mesmo, mas procurando satisfazer o Senhor no seu trabalho, glorificar a Deus no seu trabalho. Entretanto, quando a gente pensa no primeiro dia da semana, que é o dia que Jesus Cristo ressuscitou, e que é o dia que nós celebramos isso, ele deve se reunir na família da fé, ele deve se envolver uns com os outros, ele deve ter essa postura de dizer: hoje esse dia não é meu, esse dia é do Senhor, é para a glória do Senhor. Então, ainda que ele seja assim um torcedor de futebol, ele vê o tape depois que a partida passou. Ele não passa lá torcendo, rebolando, pulando, ele passa procurando interceder, procurando cuidar, porque o Senhor o comprou para isso. O Senhor comprou você e eu para que nós o adoremos, principalmente neste dia. Então nós vimos que no Antigo Testamento, por causa da criação e da libertação que os israelitas tiveram, as obras de Deus realizadas foram sucedidas de um descanso. Mas no Novo Testamento, a redenção, a nova vida por causa da ressurreição de Cristo, é o princípio da semana que nós utilizamos para cultuar o Senhor. Então, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, embora prometa o descanso eterno. Então, todos nós, como cristãos, aguardamos o descanso eterno, mas celebramos a ressurreição. É por isso que a gente usa o primeiro dia da semana. Nós cremos sim no descanso, que afinal de contas será um tempo de muito trabalho, mas na exultação do Senhor, na glória do Senhor, e vai ser um trabalho totalmente diferente, não com o suor do rosto, mas com o privilégio enorme de servir ao Senhor face a face. É o descanso que está lá, mas enquanto a gente não está naquele descanso, a gente celebra a ressurreição do Senhor, a vitória do Senhor sobre a morte e a garantia de que Cristo dá da vida eterna. Vamos chegar então no quinto mandamento. O que Deus exige no quinto mandamento, e o nosso catecismo diz: devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência. Eu acho interessante, meus irmãos, porque quando Deus constituiu o povo de Israel como o seu povo, na mente de Deus, ele estabeleceu uma aliança. E essa aliança se mostrou pela marca no corpo da pessoa. Quem estava com a circuncisão tinha a bênção do Senhor. É interessante a gente pensar que a circuncisão era uma coisa praticada por vários povos naquela época. Mas Deus pega essa marca específica nos meninos e estabelece como sendo um exercício de fé. Em que termos? Eu vou ser o seu Deus.
mas eu vou ser o Deus das gerações que te sucederem. Eu quero que você marque você. E eu quero que você marque o Afonso. Mas o Afonso não entende. O Afonso não sabe nem o que está acontecendo. Ele se assusta com a água gelada na cabeça. Ele não tem noção, mas você tem noção. E você se lembra do dia em que Deus te salvou, que Deus te comprou, e por isso você entrega com alegria o seu filhinho, a sua filhinha, porque antes não tinha a filhinha, né? Agora tem, com o batismo tem. E nesse sentido, então, Deus coloca os pais como pessoas a quem Ele conferiu a capacitação de terem você. Isso já basta ou não para honrar? Você só existe porque seus pais existem. E olha, fique contente com o seu jeito de ser. Se você nasceu menino, fique alegre de ser menino, porque Deus deliberou que você seria menino. Se você nasceu menina, alegre-se em Deus, porque Deus deliberou que você fosse menina. E em Deus não há confusão. Quem faz confusão é a gente. O pecado que nós vemos na humanidade de tentar transformar a ordem criada é iniquidade. É iniquidade. Ainda que a gente saiba que existem sim transtornos na vida de muitos crentes, inclusive, nós não podemos esquecer isso, nem apagar isso. Existem sim crentes com problemas quanto à sua forma de se entender. Tem gente que se converte vindo desse mundo e tem essa dificuldade. Mas Cristo restabelece, Cristo faz com que a pessoa tenha reorientação da sua vida por meio do Evangelho. Cristo modifica. E há vários testemunhos que a gente pode arrolar aqui. É só olhar assim na internet, vários testemunhos de pessoas que tiveram transformações muito grandes nessa área. Mas pensa só, quem é meu pai e minha mãe? As pessoas que me tiveram. Eu não quero entrar aqui na discussão de quando é que veio a alma, porque este não é o objeto hoje. Qualquer dia a gente conversa. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando Deus deu ao ser humano o direito de ser chamado de pai, Ele emprestou um direito que é dele. Há um só Deus e Pai, Jesus Cristo disse. Há um só Deus e Pai. Não existe outro Pai. Os pais humanos são pessoas, os pais e mães, né? Os pais e mães humanos são pessoas que receberam a autoridade do Senhor e oportunidade do Senhor para terem filhos. E o que a palavra de Deus diz que os filhos são? Herança. Herança. Herança do Senhor. Então eu quero fazer uma pergunta aqui bem objetiva. Quem aqui é herança do Senhor para alguém? Eu sou herança do papai e da mamãe. Você também, né? Que bom. A Esther também é herança. Que bom. Você está sozinha aí, minha filha, olha. Deixaram você, não é? Então nós ficamos pensando no fato de que quando Deus diz assim, sabe, o seu pai e sua mãe, eu quero que você
considere o seu pai e sua mãe. Não estou perguntando se ele merece, se não merece. Não estou perguntando se você gosta ou não gosta do que eles querem que você seja. Não estou perguntando essas coisas. Da sua parte, você deve honra. Você deve amor. Mas o papai e a mamãe foram muito ruins comigo. Papai e mamãe me deixaram, me largaram, eu tive que ser criado por outra família. Papai e mamãe eu nem sei quem são. Eu não tenho orgulho dos meus pais. A gente ouve muito essa conversa. Papai era muito estúpido comigo. Eu tive que me desligar do papai, porque senão eu morria. Sabe, todos esses discursos são naturais. A gente encontra pessoas crentes muito marcadas pelos seus pais. Já contei aqui, conto de novo. O congresso de UPH, divido os homens em grupos, e 4 grupos dos 6 começaram assim: quem é Deus para mim? Deus é justo. Só 2 grupos disseram: Deus é amor. Aí eu fiz uma enquete: como é que foram seus pais? Eu não quero falar do meu pai. Eu não quero falar dele. Ele me machucou muito, ele me ofendeu muito, ele me tratou como um lixo, ele me desprezou, ele foi isso, ele foi aquilo, o rol era muito grande de queixas. Papai não conversava comigo, papai nunca me deu atenção, papai nunca me respeitou. Quer dizer, era muito disso. Aí a gente vai para a lei de Deus, e a lei diz o quê? Honra, ame, seja fiel ao seu pai e sua mãe. Por causa de quê? Por causa de quê? Qual é a justificação? Está em discussão aqui. Hã? Deus mandou. 2 palavrinhas, Deus mandou. Outra palavrinha. Mandamento do Senhor. Tem mais alguma palavrinha? Mas o próximo aí é alguém que está acima de mim, porque Deus o instituiu. Vamos ver aqui, meus amados irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor, né? E eu quero ir para o Novo Testamento, já. Quero ver Colossenses, o capítulo 3. Colossenses, o capítulo 3. Quem for ler, por favor, levante a mão para o microfone chegar. Colossenses 3. Verso de número 20, por favor. Verso de número 20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O meu acatamento do meu pai e da minha mãe, a minha consideração por eles, o meu cuidado por eles, especialmente quando eles estão fragilizados, quando eles estão enfermos, quando eles estão necessitados de alguma coisa, faz diferença diante de Deus? Eu não estou perguntando se salva. Sim. Eu estou perguntando, como cristão, faz diferença?
faz. Olha o texto de novo, a última parte do versículo. O que diz? Pois fazer isso é agradável diante do Senhor. O que Deus gosta? Deus gosta que você obedeça aquele homem lá. Ele não é dono da razão, meu pai fracassa. Obedeça aquele lá. Por quê? Porque Deus exige a obediência de cada pessoa para si. E quando Deus implanta a sucessão da vida por meio dos pais, Ele está estabelecendo uma situação de obediência e de submissão. Simples assim. A mesma coisa acontece quando a gente se depara com uma sociedade organizada. A gente precisa ter autoridades que vigiem a vida da sociedade como um todo. A gente precisa que as pessoas sejam ordenadas socialmente a fim de que haja paz. Então é necessário que em várias escalas de exercício da vida pública, a gente tenha pessoas que estejam inseridas ali para pacificar, para abençoar a sociedade como um todo. Se você pensar no dever do governo, o que é o dever do governo? O dever do governo é ter uma população saudável. Então, precisa oferecer todas as condições para que a população tenha atendimento de saúde. É função das autoridades garantir que eu passeie na rua sem medo. Então ela precisa providenciar pessoas que estejam equipadas, inclusive com armas, para deter assaltantes, para deter pessoas que querem machucar a gente. É necessário que nas estradas a gente tenha limites impostos. É necessário que na prática da justiça nós tenhamos um regramento a fim de que não prevaleça o forte sobre o fraco. O governo só serve para estabelecer a paz. Não serve para estabelecer a si mesmo. O servidor se chama de servidor público. Ele serve ao público. É muito interessante essa colocação, e é por isso que um crente deve honrar a autoridade instituída, quer ela seja boa, quer não, porque é uma instância de Deus. Vamos ver Romanos, o capítulo de número 13, que é muito específico nessa questão. Romanos, o capítulo 13, alguém achou? Por favor, leia. Romanos 13, versículos 2 e 4. Não, 1 a 4. Quem vai ler? Valdemir vai ler. Vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não provenha de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas.
de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeste o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Impressionante, né? Nesse versículo aí está meu pai e minha mãe? Sim, sim. Pô, se ele é autoridade Todos. sobre mim, Todos. a instância de autoridade, não importa se a autoridade é boa ou má, há uma instância de autoridade que Deus estabelece exatamente para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila. Se nós entendemos este princípio dentro da nossa casa, se a gente não entra em guerra com nosso pai e nossa mãe, nós vamos ter uma bênção muito grande, aquele lar vai ser pacífico. Você, não, mas eles não fazem o que eu quero. É claro que não. Porque às vezes o filho não tem discernimento do que quer. Os pais já viveram um pouco mais do que ele. Mas o princípio é este: por que eu devo honrar meu pai e a minha mãe? Porque isto é agradável ao Senhor e eu quero agradar ao meu Senhor. Então, supera o temperamento do meu pai, supera o jeito da minha mãe, supera como eles me trataram, supera o que eles puderam fazer ou não puderam fazer, porque eu amo o Senhor, e porque eu amo o Senhor, eu respeito meu pai e minha mãe, eu presto todo o meu cuidado para que eles tenham uma vida feliz. Você já pensou nisso? Eu vou fazer meu pai e a minha mãe felizes. O que você tem que fazer? Honra teu pai e tua mãe. É assim. Mas honra todo ministro de Deus colocado na nossa frente. Pessoas adiante de nós em idade, experiência e funções são ministros de Deus para nós. Vamos olhar o contrário disso. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3. Um texto longo, 2 Timóteo capítulo 3, e vocês vão ver como é que é a natureza do ser humano. O microfone está à disposição, quem vai ler, por favor, levante a mão. É só ler, gente. Eu vou fazer umas perguntas teológicas depois, mas é só ler. De 1, aqui ó, já tinha levantado a mão aqui. De 1 a? Vai indo. Tá bom. Vai indo. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Para. Nos últimos dias. Quando que são os últimos dias? Desde que Cristo veio e quando Cristo voltar. Esse é o período dos últimos dias. Como é que eles vão ser? Eles vão ser egoístas, avarentos, blasfemadores, orgulhosos, arrogantes, ingratos. Vocês querem retrato mais obscuro, mais ruim do que esse? Quando um crente
Quando um crente em Jesus Cristo, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a graça de Deus, conhecendo o perdão de Deus, conhecendo o favor de Deus, começa a ter atitudes assim, a gente tem que questionar se ele é salvo mesmo. Porque é possível que ele não seja. O retrato da Escritura nos mostra que eles vão ser absolutamente avessos aos pais. Eventualmente, você e eu conduzimos os nossos filhos para serem assim. Você quer ver como é possível? Volte para Colossenses. Volte para Colossenses. E lá em Colossenses, veja de novo o que diz o versículo 21. 3:21, desculpa. Colossenses 3:21. Ela de novo. Vai. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos entender um pouco isso. Pais, não irritem os seus filhos. Pai, posso ir lá? Não. Estou irritado. Não, não é assim não. A irritação é justamente o distrato, a forma como você trata o seu filho. Seu filho é gente, seu filho é pessoa. O Afonsinho aqui, o Afonso, ele não é mini adulto, ele é uma pessoa. E desde pequenininho, os pais têm que ter a noção, mínima noção, de que eles estão capacitando uma vida humana para a vida. Eles são naturalmente educadores daquela criança. E a recomendação bíblica é que pais precisam fazer o melhor pelos seus filhos. E muitas vezes o melhor é dizer não mesmo, mas é tratá-los, conduzi-los na justiça. Vocês viram o que o Henrique e a Angélica foram obrigados a responder aqui? Você promete ensinar seu filho a ler? Você promete a ser exemplo para ele? Você promete? É uma responsabilidade muito grande ser pai e mãe. E por conta disso, a recomendação bíblica é que, se você quer a honra do seu filho, capriche naquilo que você faz com ele. Tudo isso está envolvido no 5º mandamento. Alguém quer fazer algum comentário acerca desse 5º mandamento? Cláudio? Você sempre gosta de fazer comentário? Já vai. Ali, ó, Valdêmia também. Vai. Primeiro ela ou é primeiro eu? Primeiro eu. Na verdade, quando diz, na minha humilde opinião, né, nós devemos honrar, vai mais do que obedecer, né? Porque um pai pode falar, filho, vai lá tirar o lixo, ele está jogando, ele vai com raiva. Ele obedeceu, mas ele não honrou, entendeu? É só esse comentário que eu queria fazer. Muito bom o comentário. Diga, Valdêmia. Eu acho interessante. Está ligado, sim. Eu estou ouvindo você. Está ligando? É que você fala baixinho. Não, pior que eu não falo. Precisa tomar vitamina. Então, eu acho interessante, Deus, né, se deu ao trabalho de escrever os 10 mandamentos. Isso mostra o quanto eles são sérios para o Senhor. Mas é interessante notar que só esse tem uma promessa. Só esse mandamento tem, entre aspas, né, o que a gente chamaria no direito, uma sanção do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue seus dias na terra. E isso é muito sério, né? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente puxa na mente rapidinho, alguns filhos ruins que não são convertidos, inclusive, né? Como eles não vão bem, como a maioria morre jovem, né? E a gente vê a palavra do Senhor se cumprir nesse particular, né? Quando a gente puxa na mente da gente rapidinho isso.
Independente, lógico, de filhos que nós conhecemos, convertidos, que são do Senhor, que às vezes até foram antes do pai e da mãe, mas daí a gente sabe que está na glória, está com o Senhor, daí é diferente, né? Inclusive, eu vi uma vez um pastor falar uma frase que me deixou bem tocada, do filho que morreu antes dele. E ele disse: essa fila não me importa que o meu filho corte. Ele vai estar lá e um dia nós estaremos juntos. Ele não se importava, né? Eu acho que só pai crente consegue pode falar isso, né? Isso. Muito bem. Precisa um microfone antes. Ó, tá aqui o microfone. Aqui, ó. Rapidinho, por favor. Pode ser também que tenham pais que não tenham caprichado na educação, como o senhor falou, mas tenham filhos que honram seus pais. Né? A ordem bíblica é que os filhos honrem seus pais. Mas o ensino apostólico diz: pais. Não adianta chegar para os filhos, para as filhas, você só tem filhas, para as filhas do Marcos e dizer: honre o pai de vocês, se a Bíblia também não dizer: ô Marcos, tenha paciência, eduque as suas filhas direito. Tem a contrapartida. Mas o recado da lei é diretamente para aqueles que estão sobre nós. Honrem quem está instituído por Deus sobre nós. O Calvino disse assim: se sabemos que alguém foi posto à nossa frente por ordem dele, prestemos a esse alguém a reverência, a obediência, a gratidão e os ofícios que nos forem possíveis. E não interessa se aqueles a quem essa honra é deferida são dignos ou indignos, pois seja lá como forem, não atingiram esse lugar senão pela providência de Deus, em virtude da qual o próprio legislador quis honrá-los. No entanto, declaradamente prescreve a reverência aos pais que nos sustentaram nesta vida, à qual a própria natureza deve, de certo modo, instituir-nos. Então, para os filhos aqui que não são casados ainda, só se lembrem que vocês serão pais. E se vocês querem a honra dos seus filhos no futuro, honrem agora os seus pais. Dona Zélia, não é? Graças a Deus, ela está bem, né? Isso. Vamos continuar. O que exige Deus no 6º mandamento? Bom, a resposta do catecismo é: eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar o meu próximo, seja por mim mesmo ou por meio de outros, ou através de outros. Eu não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos, mas devo abandonar todo desejo de vingança. E nesse particular nós tivemos uma pregação que foi esclarecedora hoje de manhã, por isso que eu me dediquei tanto ao 5º mandamento e não estou tanto dedicado ao 6º. Justamente pelo fato de que Jesus Cristo trouxe um significado do coração de Deus. E o significado é esse: não é o ato físico de agredir uma pessoa, não é o ato físico de ofender uma pessoa, não é o ato físico de maltratar ao ponto de dela perder a vida. Está implicado mais. Está implicado o que nasce no meu coração. E a pregação mencionou a relação de pais e filhos, a relação de marido, mulher,
a relação de crente com crente, uma opção de coisas. Alguém aqui é como eu, que tem 5 minutos de raiva e depois passa? Não, só 5. Só 5 minutos. Porque esse é um tipo de temperamento. Tem outros tipos de temperamento que a pessoa coloca num lugar e aquilo vai acumulando. E a pessoa não dá vazão. Eu grito, esperneio. Passou os 5 minutos, acabou. Acho que é assim, não é, Esther? Você confirma? Hã? Ela acabou de dizer que eu não grito nem esperneio. Eu falo com voz de púlpito. Aliás, eu acho engraçado como a gente modifica no púlpito, porque diversos pastores, não é, falam normal assim, aí quando vão pregar, parece que está decolando. Eu não sei o costume do reverendo Ediano, com essa voz que ele tem, eu não sei se ele grita no púlpito, eu acho que ele não grita no púlpito. Hein? Ah, no YouTube. No YouTube tem suas mensagens lá. Muito bem, Igreja Presbiteriana Betel, hein, gente? Não vamos esquecer. O que acontece então com a pessoa com quem eu tenho que ter trato? O apóstolo viveu num mundo, o apóstolo Paulo viveu num mundo muito hostil. Apanhou muitas vezes, foi preso várias vezes, foi apedrejado, né? Ele foi um náufrago, ele foi uma pessoa assim que sofreu demais, e é dele que vem coisas como Romanos capítulo 12, veja lá, Romanos capítulo 12, aí você vai dizer, mas como ele é bonzinho? Não, não é. O apóstolo Paulo é uma das pessoas mais bravas que eu conheço. Eu imagino que o apóstolo Paulo é do tipo de pessoa que atropela. Você conhece esse tipo de pessoa que atropela? Chegou, já vai fazendo, já manda, ele é assim. Entretanto, veja o que ele disse em Romanos capítulo 12. Nós podemos começar com o versículo 9. Alguém pode ler? Aqui, Marcos Freitas. O amor seja sem hipocrisia, não falso. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem.
Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham os mesmos modos de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém com o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vai indo. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pastor, o apóstolo Paulo está querendo que eu tenha sangue de barata. Não, ele não está querendo que você tenha sangue de barata. Como é que Deus trata você? Como é que Deus trata você? Deus me trata com misericórdia. Eu sou um fracasso. Deus trata comigo, cuida de mim, não dá o que eu mereço, não me paga consoante as minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz está sobre Cristo. Pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu sou tratado. Tudo isso está dentro do não matarás. É o sentido negativo, não coloque a mão na outra pessoa, não exerça sua vingança contra alguém que te ofende, te machuca, não faça isso. Eu quero fazer uma pergunta. Quem é mais corajoso? O que revida ou o que se controla? Exatamente. Vocês sabem de uma coisa? Os valentes dessa vida têm medo de igreja. Eles não entram aqui. Se a gente confessa a Cristo como Senhor e Salvador, a gente precisa entender que guardar coisas contra o outro não pertence mais ao campo evangélico, não pertence mais ao campo da graça. Guardar coisas contra o outro e desejar que o outro se exploda, como dizia Chico Anísio, não é cristão. Microfone aqui, ó. Tem um calvinista ansioso aqui. Ô pastor, e a indiferença? Quando você não está nem aí, se a pessoa vai bem, vai mal, se alguém vai falar de alguém, você fala, não, isso aí para mim é indiferente, morreu para mim. Isso também é aflige o sexto mandamento? Vamos nos tornar aqui uma grande assembleia. Os favoráveis que essa pessoa indiferente está matando o mandamento, levantem a mão. Pois é, os que acham que não está matando o mandamento, levantem a mão. Você é contrário. Você que está querendo falar. Não, um momento. A palavra indiferença vem de não fazer diferença. E Jesus, Deus em nenhum momento pede para o cristão não fazer diferença. Ele pede para fazer o bem. A indiferença também é desrespeito ao que Deus fala, não faça. Eu me lembrei de uma coisa interessante do nosso manual presbiteriano.
Alguns artigos dizem assim, que é falta aquilo que foi cometido e aquilo que foi omitido. Então, se eu me omiti em relação a uma coisa que precisava ser consertada, eu estou em pecado também. Eu sei que você sabia a resposta, mas ele é só instigante, né? Tem uns crentes instigantes aqui, que eu preciso lutar contra mim mesmo para não guardar raiva. É brincadeira. Pastor, aqui no versículo 20, o que seria você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele? Pois é. Quando a palavra de Deus falou isso no Antigo Testamento, também estava se referindo à questão de você não se vingar, de você deixar que Deus vingue você. Então eu quero fazer uma pergunta para você, devolvendo essa questão para você resolver. É preferível eu castigar com minha vingança ou deixar que Deus castigue com a vingança dele? O que você acha melhor? Responda no microfone. Deus, com certeza. A vingança de Deus é sempre mais criativa e mais forte do que a vingança de um ser humano. Isso é amontoar a brasa viva. Quando você está deixando nas mãos de Deus, Senhor, cuida desse caso, eu não quero pegar esse caso para mim, eu não quero juntar mágoa com isso, eu não quero vivenciar alguma coisa, e Deus diz assim, pode deixar comigo? Sai de perto. Sai de perto. Porque Deus diz, minha vingança eu retribuirei. Isso é como se fosse brasa viva sobre a cabeça. Alguém já pôs brasa viva na cabeça? Por quê? Queima o couro cabeludo, machuca. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Não é? Então, é necessário que nós pensemos aqui que o sexto mandamento não está falando apenas de atos físicos. E positivamente, nós podemos cumprir o sexto mandamento sempre com a ajuda de duas coisas. Duas coisas. O nosso temperamento, graças à nossa natureza pecaminosa, não responde bem a esse mandamento. Ele não é confiável. O nosso temperamento não é confiável. Nós precisamos de ajuda. Tem duas ajudas que o Senhor dá. A primeira ajuda é o Espírito Santo que veio habitar no nosso coração. Se a gente dá vazão ao Espírito Santo de Deus, ele nos dá alegria, como é que é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e estas coisas não têm lei. A gente recebe ajuda para ser firmes, mas ao mesmo tempo piedosos. Isso não é ter sangue de barata. Ok? A segunda coisa que nos abastece é a palavra de Deus. Gente, faz uma enorme diferença para o crente ler e meditar na palavra de Deus, porque ele ganha forças para resistir às pressões que ele sofre por dentro, quando ele é magoado, quando ele é ferido, quando ele é irritado, quando ele é tirado do sério. Hã? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você pode imaginar uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus? E quando ela diz assim, Senhor,
entrego Cláudio nas tuas mãos. Eu brinco com ele porque ele aceita bem. Senhor, eu entrego nas mãos aquele que me ofendeu, entrego nas tuas mãos aquele que me humilhou em público, entrego. Diga. Só com o microfone. É por causa da nossa transmissão, senão prejudica. Então deixa eu até tomar cuidado com o que eu vou falar. Vai lá. Na transmissão. Mas, mediante isso que o senhor acabou de falar, eu entrego em tuas mãos o meu inimigo. E vendo a situação que assola o Brasil hoje, muitas vezes a gente se entristece, eu mesmo fico tão machucado em ver as injustiças, os demandos que estão acontecendo, partindo de autoridades. Nós podemos ter essa atitude também, vendo que eles, sendo cristão, e enxergando eles como autoridades. Bom, em primeiro lugar, vamos nos lembrar que toda autoridade é ministro de Deus. Ele foi colocado lá, e Deus permitiu que ele fosse, senão a gente não crê na soberania de Deus. Se a gente diz, não, o camarada entrou lá roubado, o camarada entrou lá por nepotismo, o camarada entrou lá por isso, por aquilo, isso sempre vai existir na sociedade. Mas toda pessoa que chega a algum lugar está dentro do plano soberano de Deus. É o que a gente crê. Mas Jesus Cristo diz que uma pessoa é bem-aventurado quando chora. E chora por sua miséria e, ao mesmo tempo, chora pela miséria do mundo. Esse é o sentido daquele chorar. Não é? O melhor exemplo que eu lembro agora é de Jesus olhando para a cidade de Jerusalém e chorando. Chorando por quê? Porque é um povo que não consegue enxergá-lo como Messias. É uma geração dura, cruel, que vai matá-lo. Ele está chorando por essa situação. Entretanto, como Deus instituiu na sua soberania as autoridades, o meu dever é ser submisso a elas, como a gente viu no 5º mandamento, mas ao mesmo tempo não guardar ira e rancor, pelo contrário, obedecer à ordem do apóstolo Paulo, que diz que a gente deve orar por toda pessoa que está no exercício do poder. Ainda que essa autoridade me faça mal, eu não me vingo dela, eu amontoo brasas vivas sobre a cabeça dela, deixando que Deus vingue. Olha, vocês não imaginam o que Deus vai fazer com os corruptos. Quem for corrupto, não importa onde, e não importa o quê. Eu não queria estar na pele desse sujeito. Porque o fim desse sujeito, de qualquer sujeito que esteja em corrupção, é desastroso. Mas os mansos herdarão a terra. Então, o que você tem que fazer? Eu estou magoado, sim, com a situação política, eu estou magoado, sim, eu estou inseguro, eu estou vivendo um clima de tragédia dentro do meu ser por conta das injustiças que eu estou vendo. Eu caio de joelhos diante de Deus e digo, Deus, o Senhor é soberano, o Senhor colocou essas pessoas lá. Eu oro para que essas pessoas sejam convertidas, o seu caráter seja, se porventura o caráter delas não for transformado,
Deus ajuntará brasa sobre a cabeça dela. Então eu queria encorajar o irmão a continuar orando, a continuar servindo ao Senhor, porque fazendo isso, estará cumprindo a vontade de Deus. Que nós nos preparemos para isso, meus irmãos. A gente tem que encerrar, não é?